considerado uma coisa boa e o que é considerado uma coisa ruim. Como a gente julga Deus, perguntando, Deus, por que você manda coisas boas para Ele e coisas ruins para Ele? O que é bom, o que é ruim? Ganhar uma passagem de avião é bom ou ruim? Se o avião cair, aí... Depende, né? Depende para onde. Se o avião, Deus nos livre, vai cair uma viagem de avião para o Irã. Obrigado, não precisa me convidar, não quero ir. Ou se Deus me livre, um avião que vai cair, sentir dor é bom? Às vezes sim. Às vezes sim. Porque aí indica que você está com algum problema, vai lá e trata. Então, normalmente, se a gente pudesse perguntar para as pessoas, olha, você quer uma vida paradisíaca sem sentir dor nenhuma? Dor de queimadura, por exemplo. Uma dor terrível. A gente gosta de ter essa dor, é bom ter essa dor? Resposta, sim. Porque sim, olha que impressionante, tem uma doença, síndrome de Relay-Day, são pessoas que não sentem dor. Tem alguma deficiência na transmissão, na neurotransmissão, e a pessoa não sente dor. Parece uma vida ótima, não sente nenhuma dor, a pessoa pode se cortar, a pessoa pode furar, pode se queimar, ela não sente dor. Isso é terrível. Pessoas com essa síndrome normalmente morrem muito jovens por motivos banais, como esquecer a mão no fogão. A pessoa se queima, ela não sente a dor, então começa a se queimar toda e a pessoa não está sentindo a dor. Então muitas vezes morrem de cortes, morrem de coisas banais, que qualquer pessoa que sente a dor, ele já toma uma atitude imediata. A gente tem um sistema tão incrível no corpo, quando a gente sentiu a queimadura, você já tirou a mão há 10 minutos. Quer dizer, um sistema completamente automático, que a hora que você sentiu a dor, o corpo já faz você tirar a mão. Quem não tem isso, quem não sente dor, ele também não tem a reação quando alguma coisa está acontecendo de ruim. Dor de dente, bom ou ruim? Depende, para o dentista é bom. O dentista adora dor de dente. Para nós, o bolso é ruim. Para a gente... a priori também é bom. Por quê? Porque é um sinal que alguma coisa não está indo bem. Mas me permito fazer uma sugestão para Deus. Por que não fez uma plaquinha com LEDs na nossa testa, com 32 LEDs, cada um representando um dente, e começa a piscar, avisando que tem um dente com problema? Porque não precisa ser com a dor para avisar que o dente está com problema. Ele avisa de outro, cria um outro sistema, a luzinha piscando, e aí a gente vai no dentista. Com o preço do dentista, a gente ia virar um pisca-alerta ambulante e não ia no dentista. A dor é incrível, porque a dor te faz tomar uma atitude na hora. Você vai no dentista porque começou a doer, você não consegue comer, você não consegue dormir, você não consegue fazer nada, você corre no dentista e resolve o teu problema. Se você não corresse no dentista, você ia perder o teu dente. Quer dizer, a dor é o que salva a gente de não ter algum problema mais grave de saúde, é o que salva a gente de não perder os dentes. Deus criou um sistema perfeito. Então, da mesma maneira que a gente vê isso no nosso corpo, assim também é no nosso cotidiano. Uma das perguntas interessantes que a gente faz em Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é dia do julgamento. Se vai ter um julgamento final, por que precisa todo ano ser julgado de novo e de novo? Deixa tudo para o final, Deus. Por que todo ano ele fica cutucando a gente? Baruch Hashem, imagina se acumulasse. Quantas coisas a gente muda em cada Rosh Hashanah. Por mais que a gente dá aquelas escorregadas em Rosh Hashanah, a gente decide aquelas mudanças incríveis e que dificilmente a gente consegue manter na prática, no dia a dia, tudo que a gente decidiu. Mas se não fosse todo ano Rosh Hashanah, se deixasse acumular até o dia do julgamento final, a gente estava perdido. Baruch Hashem, todo ano a gente pode ser julgado, a gente pode fazer tchuvá, a gente pode limpar uma parte dos nossos erros e tomar um rumo diferente na vida. Por mais que muita coisa que a gente decide, a gente acaba infelizmente caindo de novo, mas é mais uma chance, mais uma oportunidade da gente consertar. Desde Adão, todo ser humano sofre de uma terrível doença. Não adianta procurar nenhum manual de medicina, não vai aparecer, mas a gente sofre da famosa
síndrome do buraco da fechadura. Vocês sabiam que todo mundo tem essa doença? O que é a famosa síndrome do buraco da fechadura? Isso dá para explicar através de um exemplo. Tinha uma pessoa passando na rua e ela escuta gritos de dentro de uma casa. Ai, para! Está acontecendo alguma coisa, o que ele faz? Ele vai olhar no buraquinho da fechadura. O que ele vê? Ele vê uma pessoa, parece que está estrangulando, está matando uma outra pessoa que está deitada. Então o que ele faz? Ele chama a polícia vem correndo, derruba a porta, e quando a polícia derruba a porta, ele vê o consultório do dentista. Aí a polícia pergunta para o cara, por que você chamou a gente? Ele falou, não, então é que eu vi pelo buraco da fechadura, eu achei que era outra coisa. Quando a gente vê as coisas de maneira limitada, as coisas parecem ser o que elas não são. Se você vê um consultório do dentista, pelo buraco da fechadura, tem alguém deitado, tem outro lá causando dor na pessoa, você chama a polícia. Se você abrisse a porta, você ia ver que lá é um consultório. E a pessoa está pagando para sentir dor. Ela não é masoquista e ela está pagando para sentir dor. Por quê? Porque essa dor está resolvendo o problema dela. Ela sai e ela agradece o dentista. Senhor dentista, obrigado pela dor que o senhor me causou. Como assim? Essa dor é uma coisa boa. Você está salvando o dente da pessoa. Então a gente tem essa terrível síndrome do buraco da fechadura, que a gente vê a vida de maneira limitada. A gente está numa passagem, já falamos sobre reencarnação da alma, a gente já passou em outras vidas, a gente não sabe exatamente como foram as vidas passadas, a gente não sabe os planos de Hashem, qual é o meu propósito nesse mundo, e mesmo assim, o tempo inteiro a gente está questionando a bondade de Hashem. Na prática, eu estou vendo a vida pelo buraco da fechadura e questionando Deus por que está acontecendo coisas, entre aspas, ruins na nossa vida, e a gente pensa que isso é a realidade. Então o dentista está fazendo uma bondade, não, mas está causando dor no outro, mas essa dor é uma dor que está salvando. Uma pessoa que tem que passar no aleno para uma cirurgia, vem o médico e faz um corte na pessoa, você vai pagar para ele no final pelo corte que ele te fez, porque isso é uma bondade que vai salvar a tua vida. Então a gente vê que sofrimentos muitas vezes, na verdade, são uma preparação para alguma coisa muito melhor que vai vir no futuro. Olha que interessante essa foto. Uma pessoa estava na estrada e ele teve um acidente de carro. Essa pessoa tem que agradecer a Deus pelo acidente. Então ele capotou o carro, ele saiu da estrada e capotou e o carro saiu da pista. Tem que agradecer a Deus pela bondade de ter feito ele bater o carro. Alguém agradeceria a Deus numa situação dessa? Se não tivesse se machucado. Ué, saiu Aí mesmo se tivesse machucado, não tivesse morrido. Então vamos ver essa foto um pouquinho mais de longe. Olha onde o carro parou. Aqui dá para agradecer a Deus pela bondade infinita dele ter feito o carro parar no lugar certo. Porque se o carro não parasse no lugar certo, infelizmente não sobrava nada. Então, Baruch, essa pessoa, se for um Yehudi, certeza, no dia seguinte na sinagoga, fazendo um Birkat HaGomer, agradecendo a Deus pelo milagre de ter salvo a vida dela. Isso aqui é um vídeo que ficou muito famoso, é o finalzinho, os últimos instantes de um jogo de futebol. Eita, papai. Bom, não quer o vídeo mais? Foi de Olha- ontem, né? Não, olha o tempo, olha o tempo Ontem do mostraram jogo. também. 48 e 25. Teve uma defesa, narrador está narrando esse jogo, ele começa a gritar, isso é um milagre, uma defesa milagrosa. A Chapecoense estava na semifinal da Copa Sul-Americana, na última jogada, o cara estava sozinho, o cara e o goleiro na área pequena, e o goleiro defendeu. Milagre. Então, a gente fica pensando, imagina, se tivesse saído o gol, as pessoas iam questionar
aonde está a bondade de Deus? Olha, tomar um gol aos 48:25 do segundo tempo, não é justo, cadê a justiça de Deus? Infelizmente, a gente sabe o final da história. Isso é justiça de homem. O que eu vou fazer lá no meio Deus? Vem lá e Deus vai entender. Qual justiça de homem? Foi a Ele não história tem do partido. acidente. Foi a história do acidente. Eu sei. Não é o Então, Eu sei. Mas que Deus tem a ver com isso? Então, Ele não se mete tanto assim. Ele Então, não se Ele não se mete. mete. Tem coisa que é do homem. Deus controla Faz favor. cada gota de chuva e cada grama que está crescendo. É verdade. Não acontece nada. Um goleiro não defende uma bola. Então comeram muita se essa carne não de for- porco. Mas Não. eles podiam. Mas qual que é o ponto? Mas- O ponto é, infelizmente, às vezes o que parece ser bom, na verdade, é trágico. E às vezes o que parece ser ruim pode estar salvando. Se eles tomassem aquele gol aos 48:25, eles iam ficar para o resto da vida questionando Deus. Deus, por que você fez isso? E Deus já está respondendo: eu salvei a vida de vocês. Vocês não sabem, mas eu sei o que ia acontecer se vocês embarcassem naquele avião. Aqui aconteceu o contrário. Pareceu, olha que incrível, que maravilha, um milagre. Infelizmente, no final da história, era melhor ter tomado aquele gol. Se eles tivessem tomado aquele gol, a história ia ser óbvio que nada acontece se não está decretado por Hashem, ninguém morre de véspera. Foi um monte de coisas, um piloto que ele decidiu sair com gasolina que não era suficiente, e na mesma hora um Eu outro acho que avião é também com imprudência, problema. Rabino. Não, óbvio que é imprudência. Sinceramente. Óbvio que é imprudência, mas morreu um avião inteiro. Quer dizer, isso tudo tem a ver com o Hashem. Tem a ver com Está decretado. a falha Está humana. decretado. Não, mas falha humana não acontece É. se Deus não decreta. Nada, nada. É. Não existe falha humana que tira Deus da história. Rabino, quando implodiram um prédio lá, acho que foi na Bahia, ou será alguma coisa, a explosão foi super forte. Tinha um cara que estava mais de 6 quarteirões para frente. A tampa do bueiro voou e matou ele na hora. Sim, Não, Quer dizer, tem- não tinha nada ali que... nada de Não, casa. mas aquela hora era a hora que estava escrito. Ninguém morre de véspera. A tampa do bueiro, 6 quilômetros depois... Também ficou me perguntando o que o cara estava fazendo lá, né? Ele não podia ter atravessado a rua. Não, não é. Ele tava caminhando na praça abaixo da cama. Quem? Eu não lembro o nome dele. Ele tava caminhando abaixo da cama de um carro, soltou a calota, bateu na cabeça dele e morreu na hora na praça. E aí, essa história é famosa em Belém. E aí, Charlie Chaplin, né? Aí. Parece. Adivinha aonde que é? Aonde que é? Calma, calma. Olha agora. Catástrofe. Não aconteceu nada. Nossa, Brutriz. Que adiantou, né? Então, às vezes, ai, mas Que olha, adianta? se caísse no meio do caminho, ai, que prejuízo, perdeu. Eu não te entendi. Tem Baruch Hashem, quantas histórias a gente conhece de pessoas que perderam voos e que tinham que estar num voo que caiu, que perderam viagens que não foram e justamente Tem foi aquilo. agora, tem agora em Nova York a história do museu das pessoas que não foram morrer nas No 11 de turbulências setembro, né? no 11 de setembro. Então, olha que interessante, a gente está sempre questionando Deus. A pergunta é quanto tempo leva até a gente saber a verdade? Uau. Só lá em cima. Depende, muitas vezes não. Se a gente prestar atenção na vida, muitas coisas a gente já começa aqui nesse mundo. Às vezes leva meia hora para você ver
a bondade de Hashem. Tem uma história que aconteceu famosa, provavelmente todo mundo já escutou, mas só para a gente lembrar, quando a gente vê esses milagres, nos Estados Unidos, uma pessoa, ele ia viajar de avião, esqueceu o tefilim dele, ele já estava, o avião já estava decolando, e ele pediu para descer para pegar o tefilim. E aí falou, olha, desculpa, regras da aviação, ninguém que entrou no avião pode descer, a não ser num caso realmente que tenha um perigo de vida. Então, desculpa, não, mas é importante o meu tefilim. E começou uma bate-boca no avião, deixa, não deixa, e todo mundo querendo se meter na história. Até que o piloto falou, olha, vamos fazer uma coisa, o senhor, se quiser, o senhor desce, mas a gente vai embora, não vamos te esperar. Ele achou que era blefe do cara, falou, quer saber, eu vou pegar meu tefilim, e beleza, ela tá achando, o cara vai me esperar. Desceu, encontrou o tefilim que ele tinha esquecido, e ele olha pela janelinha, o avião dele indo embora. Esse avião é um dos aviões que se chocou com as Twin Towers. O mais incrível é que se chocou um primeiro avião e depois de uns 15, 20 minutos chocou o segundo avião. Foi o tempo suficiente para praticamente todo mundo da segunda torre conseguir descer e salvar a vida. Os dois aviões estavam programados para se chocar na mesma hora. O atraso do tefilim fez com que se salvasse, primeiro, não só a vida do homem foi salva, ele salvou alguns milhares de vidas, pessoas que conseguiram sair da segunda torre e se salvar. Então, esse homem estava lá no saguão do aeroporto, questionando Deus, falou, Deus, eu desci para pegar o meu tefilim, cadê tua bondade ilimitada? Aonde está? Eu desci para fazer uma mitzvah e você me deixa aqui? Meia hora depois, ele estava na televisão assistindo o avião dele se chocando contra as Twin Towers. Então, às vezes leva meia hora. Algumas vezes leva 2 horas para você entender tudo o que está acontecendo. Olha que impressionante. Aconteceu comigo essa história. Isso é em primeira mão. Fui passar um Shabbat, primeiro Shabbat da minha vida, que eu decidi que eu vou cumprir Shabbat. Aonde? Em Bnei Brak, no Hashem, cidade de Kodesh, que tem lá em Israel. Então eu fui com um grupo de alunos de Shivá, tinham 2 madrihim e tinham comigo mais 2 rapazes. Então ia ficar eu e o madrih numa casa e os outros 3 numa outra casa. A gente foi com um papelzinho no bolso. Em que casa a gente vai jantar, em que casa a gente vai dormir, em que casa a gente vai almoçar, em que casa a gente vai fazer o das clichê, nome da família e endereço, só isso. Eram contatos que o pessoal da Shivá tinha, tá bom. Então a gente foi jantar, depois a gente marcou com o outro grupo de se encontrar com eles, a gente foi num tish, eles são os Hassidim, eles cantam pro Rebbe, eles comem numa mesa grande, a gente acabou voltando tarde para casa, a gente não conhecia nada em Bnei Brak, a gente foi perguntando como chegava na casa, deixamos os 3 na casa deles, fomos até o nosso apartamento, quando a gente chega lá, trancado. O dono da casa falou que ia deixar a porta aberta, mas quando chegamos lá, trancaram a porta. E que maravilha, né? Estou numa cidade estranha, não conheço ninguém, não sei nada. Eu sentei no chão e comecei a questionar Deus. Falei, Deus, eu quero fazer um Shabat, eu estou aqui disposto a fazer um Shabat, e você me tranca para fora de casa? Isso é bondade, Deus? Onde está a tua bondade? Batemos uns 20, 25 minutos, nada. Aí o cara que era o madrih, estava mais apavorado que eu, óbvio, porque ele era o responsável, falou, vamos fazer uma coisa, vamos voltar para a casa dos outros brasileiros, pelo menos a gente se aperta lá, que durma no chão, mas não ficar fora de casa, tá bom? Só que a gente não sabia mais chegar. Sim. E não tem mais ninguém na rua. Então a gente começa a andar e andar e se perder cada vez mais, numa cidade que eu nunca tinha ido na vida. E aí o cara vira para mim e fala assim, vamos fazer uma coisa, vamos para Ponovitch, que é uma yeshiva muito grande, e a gente fica estudando lá, de manhã a gente faz shaharit e vai dormir. Eu falei, ó, não tenho nenhuma ideia melhor, vamos, né? E a gente não sabia onde era Ponovitch também. Começamos a andar e se perder cada vez mais na cidade. De repente era, acho que 1 da manhã, a gente vê um homem com 2 filhos andando na rua. Acho que deve ser um anjo, né? 1 da manhã, a gente foi correndo falar com ele. E a gente falou, olha, a gente quer ir para Ponovitch, como chega? Ele começou a explicar. Ele olhou no relógio e falou, peraí, mas são 1 da manhã. O que vocês vão fazer em Ponovitch a 1 hora da manhã?
Falou, então, que a gente está numa casa e eles trancaram a porta, a gente não conseguiu entrar. Era ele. Não. Aí ele falou, então vocês vão dormir na minha casa. Aí eu virei pro Madrid e falei assim, eu não vou dormir na casa dele, não conheço ele. Ele falou, ô estúpido, ele também não te conhece e está te convidando. O perigo é maior para ele do que para você. Ele falou, aqui todo mundo é religioso, não tem perigo nenhum, não tem nem, e é verdade, não tem delegacia de polícia em Bnei Brak. Não tem roubo lá, eles vendem frutas na rua e fica uma caixinha e você põe o dinheiro e pega as frutas, assim funciona lá. Então, tá bom, vamos dormir lá, ele tirou os filhos da cama, não sei onde os filhos dormiram, para dar um quarto pra gente, e foi servir chá, e foi servir bolo, e quando a gente foi dormir, ele falou, eu preciso contar uma coisa para vocês. Hoje, é o Yortzeit da minha mãe, e eu rezei o dia inteiro para Deus me mandar uma mitzvah para eu poder levar a alma dela. Deus mandou vocês dois. Olha que impressionante. O Yortzeit da mãe dele. A gente voltou no dia seguinte, óbvio, para falar com a família onde a gente deveria ter ido dormir. Eles estavam apavorados, estavam desesperados. Não, onde vocês estavam? O que aconteceu? Ele falou, olha, a gente voltou, a gente ficou até tarde lá no Tish. A gente voltou, estava trancado, a gente bateu na porta e ninguém abriu. Olha que impressionante que eles falaram. A gente não queria dormir de porta aberta, a gente estava no quarto e de meia em meia hora a gente vinha na porta para ver se vocês tinham chegado. Olha o que Deus fez, a sincronia das coisas. A meia hora que a gente estava lá, é a meia hora que eles estavam no quarto e eles não escutaram a gente batendo na porta. Para quê? Porque tem uma pessoa rezando que ele quer elevar a alma da mãe dele e precisam duas pessoas perdidas no meio do Shabat para ele fazer essa mitzvah. Está escrito que a mitzvah de Achnasat Orhim, de receber convidados, não é o que a gente faz no Shabat, de convidar pessoas que, se não tivesse esse convite, teriam outros lugares para comer. O Achnasat Orhim verdadeiro é você convidar uma pessoa que não teria onde passar o Shabat. Então, quer dizer, esse é o Achnasat Orhim que ele fez, de duas pessoas que iam dormir literalmente na rua, pelo mérito da elevação da mãe dele, alguém que rezou o dia inteiro para pedir. Então, olha que impressionante como tudo se conecta. E uma outra história, olha como Deus faz tudo da maneira como tem que ser. Quando eu estava na época de Shiva, então era algum Shabbat era Shabbatim, algum Shabbatot, então a gente fazia dentro da Shiva, e alguns Shabbatot são Shabbat out, que a gente come em casas de família. Então tem uma pessoa responsável da Yeshiva que organizava casas, então eu ia ligando durante a semana, olha, você pode receber, quantos alunos você pode receber, e distribuía a todo mundo. Na sexta tinha um painel lá que colocavam todas as famílias e onde vão cada um dos alunos. Tá bom. Chega a sexta-feira à tarde, estava eu e o menino que divide o quarto comigo, a gente foi olhar, estava aquela muvuca, todo mundo querendo olhar ao mesmo tempo. Eu olhei meio de longe e tinha uma família que a gente conhecia, chamada família Flink. A gente já sabe o endereço, então nem olhei nada, só olhei de longe. Olha, para a gente ir na família Flink, tá bom? Então fomos na família Flink, era Shabbat Rogo de Sukkot. Eles estavam na Sukkah, só que a gente chegou, eles já tinham começado a comer. Que estranho, a gente já viu tantas vezes, eles sempre esperaram, e não está tão tarde assim. Mas tá bom, eles arrumaram a mesa, organizaram tudo de novo, a gente fez o kiddush e jantamos normal. Domingo chega na Yeshiva, o Rabi do lado da Yeshiva falou, aonde vocês foram Shabbat à noite? Ué, a gente foi na família Flink. Mas não era para vocês terem ido na família Flink, era para ter na família Flint. Era outra família. Eu falei, não, aqui a gente olhou, não, eles ficaram esperando vocês a noite inteira. Olha que impressionante, a gente foi na família errada, eles não falaram nada. Não, a gente não está esperando vocês. Eles arrumaram a mesa, por que eles já tinham começado a comer? Porque eles não estavam esperando convidados. A gente foi falar com a pessoa que é responsável por arrumar os bahurim, os alunos. Ela falou, você não tem ideia. Essa família Flink, eles passaram a sexta-feira inteira ligando que eles queriam receber convidados. E eu falei, desculpa, já está todo mundo organizado nas casas. Não, mas vê se não tem ninguém sobrando, alguém que ainda não tem casa. Desculpa, está todo mundo organizado. Quando alguém quer muito fazer uma mitzvah, a Hashem ele manda. Mesmo que
vai fazer você olhar o nome errado para ir na casa errada. Agora, outra família, não sei o que eles fizeram de errado, que, ao contrário, Deus a gente não ir para a casa Aquele é o deles. senhor? Não. Mas, olha que impressionante como Deus usa o nosso livre-arbítrio para cumprir a vontade dele sem a gente perceber. Isso que é o mais incrível. A gente acha que a gente está decidindo e a gente está fazendo a vontade dele sem a gente perceber. Então, por isso que quando a gente tem orgulho, né, que eu fiz, você não fez nada. Quem te deu a força, quem te colocou na cabeça, quem te fez ter sucesso foi Hashem. Não foi a gente. E uma última história, a verdade é que dava para ficar aulas e aulas, e cada um aqui podia contar várias histórias de vida, de situações que pareciam uma coisa, mas não era exatamente isso. São dois. Olha que impressionante. Tem uma pessoa que eu conheço, inclusive ele veio aqui uma vez na Sharebiná dar uma palestra sobre essa história. Uma pessoa que ele era um Baal Teshuvah, ele estava frequentando uma sinagoga, estava começando a se aproximar mais, mas ainda não estava Shomer Shabbat, ainda não estava cumprindo 100%, ele não estava comendo kasher e ele trabalhava numa empresa grande aqui em São Paulo, que a matriz era no Rio de Janeiro. E ele tinha uma viagem, era um domingo à noite, ele vai viajar segunda-feira de manhã para o Rio de Janeiro e ele guardou a passagem no porta-luva do carro. E ele foi lá acho que na Praça Vila Boim, foi no barzinho, estava lá com a turma dele. Quando ele volta para o carro, roubaram o carro dele. Então ele ficou desesperado, óbvio pelo carro, mas o carro tinha seguro, mas a passagem estava no porta-luva do carro. E ele vai embarcar no dia seguinte. Então ele liga desesperado para a empresa, falou: olha, aconteceu isso, meu carro foi furtado, a passagem estava dentro e eu preciso embarcar amanhã. A mulher falou: olha, não se preocupa, vai na polícia, faz um boletim de ocorrência sobre o roubo do carro e avisa que a passagem também estava lá dentro, e amanhã você ia ter que fazer um check-in, mais ou menos umas 6h30, chega um pouco mais cedo, você faz o check-in antes, a gente emite uma nova passagem e o senhor pode embarcar sem problema, o seu nome está aqui na lista, não vai ter problema nenhum. Ele foi fazer o boletim de ocorrência, ele estava tão preocupado, ele dormiu super mal à noite, e em vez de chegar às 6 da manhã, ele chegou às 5h30 da manhã. Então ele fez o check-in, realmente demorou um pouquinho mais, mas 6 da manhã estava tudo pronto. Então a mulher perguntou para ele: olha, se o senhor quiser, tem um voo saindo agora para o Rio de Janeiro, ou o senhor pode esperar até às 7 horas, que é o seu voo. Ele falou: aqui eu vou ficar fazendo aqui no aeroporto, eu vou chegar mais cedo no Rio, quem sabe até passei um pouco pela praia. Tá bom, viajou para o Rio de Janeiro, Baruch Hashem chegou lá, teve a reunião, tudo nota 10, mais ou menos meio-dia ele liga para casa e está todo mundo chorando. Ele falou: o que aconteceu? Ele falou: quem está falando? Ele falou: sou eu. Aí começa a pessoa que está no telefone, começa a gritar, chama a mãe dele, e a mãe dele histérica: quem está falando? Ele falou: mãe, sou eu. Ele falou: como você? Da onde você está ligando? Do Olam Habá? Como do Olam Habá? O voo das 7 dele, que ele deveria ter ido, era o Fokker 100 da TAM que caiu na decolagem. Como o carro dele foi roubado, e ele perdeu a passagem, e ele teve que chegar mais cedo, ele embarcou às 6 da manhã e não às 7, como ele deveria ter embarcado. Olha que impressionante. A hora que o carro dele foi roubado, o que ele está fazendo? Olhando para Deus e perguntando: Deus, por que comigo? Tanto carro aqui na rua, por que o meu carro? E com a passagem, cadê esse Deus bondoso? Às vezes leva meia hora, às vezes leva 2 horas, às vezes leva um dia, para você entender. Às vezes pode levar 40 anos. Olha que impressionante. Olha essa história que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial. Teve um grupo de judeus alemães que, infelizmente, por causa da guerra, eles tentaram fugir, eles foram para a Inglaterra, mas, infelizmente, o judeu na Alemanha é judeu e na Inglaterra é alemão, como o Einstein falava. Ele falou: se minhas ideias derem certo, então os americanos vão falar que eu sou cidadão do mundo e os alemães vão falar que eu sou alemão. Se minhas ideias derem errado,
Os americanos vão falar que eu sou alemão, e os alemães vão lembrar que eu sou judeu. Ele tinha claridade sobre o quanto gostam da gente, dependendo dos resultados do que a gente faz. Mas esse grupo de judeus, Baruch Hashem, conseguiram fugir da Alemanha, chegaram na Inglaterra, mas são refugiados de guerra que não são bem-vindos. Então eles viviam num campo de refugiados, com condições muito ruins de vida, e, para piorar, os ingleses também não estão muito afim de ter um bando de judeus lá vivendo, eles tendo que financiar esses judeus vivendo lá, então decidiram mandar eles para a Austrália. Então, como que vão mandar para a Austrália? Toda a frota inglesa está no meio da guerra, todos os marinheiros estão agora sendo usados para a guerra. Como que a gente vai mandar esses judeus lá para a Austrália? Então, decidiram ter uma ideia genial. Deve ter na prisão marinheiros que estão presos por vários tipos de crime. Vamos pegar esses marinheiros que estão na prisão, vamos libertar eles e vamos pegar um navio, e vai ser essa equipe que vai levar os judeus lá para a Austrália. Então, um navio chamado Dunera levou os judeus lá para a Austrália, mais que uma viagem terrível. O mar estava revolto, então muita gente passou mal, eles ficaram muito enjoados, e uma tripulação de tzadikim como esse, todos tirados diretamente da cadeia para a viagem, o que eles decidiram no meio da viagem? A tripulação toda se juntou e decidiram saquear todos os judeus. Quer dizer, o cara tinha uma mala com tudo que ele conseguiu salvar da Alemanha, e eles roubaram tudo, trancaram os judeus no porão do navio, abriram todas as malas, tiraram tudo de valor, e já que é para fazer maldade, então vamos fazer até o final, jogaram todas as coisas deles no mar. O pouco que eles tinham, livros e roupas, jogaram tudo no mar. Esses judeus chegaram lá na Austrália, literalmente com a roupa do corpo. É tudo que eles têm na vida. Anos e anos e anos, esses judeus questionaram aonde está esse Deus bondoso, aquela Gadola Gibor Venorá, esse Deus da bondade. Aonde está o Deus da bondade? Uma viagem terrível, a gente é saqueado e a gente chega aqui com a roupa do corpo. Baruch Hashem, todos eles conseguiram se erguer na vida e conseguiram ganhar dinheiro, conseguiram abrir seus negócios, mas a pergunta ficou. Até que a Marinha Inglesa quis fazer um filme sobre a época da Segunda Guerra Mundial. E uma das coisas que eles começaram a descobrir foi sobre a história desse navio Dunera. Eles foram pesquisar sobre esse navio. Olha o que eles descobriram, impressionante. Eles acharam, tinha um submarino alemão que afundou esse navio na Segunda Guerra Mundial. E eles acharam os documentos daquele navio alemão e começaram a cruzar informações. Quando esse navio ele foi derrubado, quando ele estava indo levar os judeus, os submarinos alemães viram esse navio e prepararam para derrubar esse navio. Então foi lá o capitão, atirou o primeiro torpedo, mas o mar estava tão revolto que ele errou o tiro. Já começaram a entender por que o mar estava tão terrível naquele dia. E aí o capitão ficou bravo que ele errou o tiro, preparou o segundo tiro. Quando ele está fazendo a mira, ele vê coisas flutuando na água. Ele falou: o que é isso que está flutuando? Eles sobem com o submarino e eles veem malas com livros. Em que língua? Não, em alemão. Eram judeus alemães. Então os livros em alemão. O que os alemães pensaram? Que são prisioneiros de guerra alemães que estão sendo transportados pelos ingleses. Sim. O alto comando nazista colocou navios para escoltar o navio inglês até que ele chegasse em segurança na Austrália. Os judeus desceram em segurança e na volta o navio foi afundado e toda a tripulação morreu. Assim Deus, ele o tempo inteiro está trabalhando. A gente questiona ele porque a gente não tem ideia de quantos cálculos, de quantas bondades, quantos milagres estão acontecendo a cada segundo. Cada segundo. Uma aluna minha que todo dia voltava da USP de ônibus, ela tinha que pegar o ônibus da USP até a Faria Lima e da Faria Lima até Moema. Teve um dia um menino do nada perguntou se ela queria uma carona. Ele falou: hoje eu preciso ir para Moema, você quer uma carona? Ele falou: Baruch Hashem, quero.
Naquele dia teve um tiroteio na Faria Lima, no ponto de ônibus onde ela estaria na hora que ela estaria lá. Quantas vezes isso acontece e a gente não fica nem sabendo? Que um dia eu resolvi passar por outro lugar e eu não fiquei nem sabendo que caiu um piano naquele lugar onde eu passava todos os dias. Quantas bondades a Hashem está fazendo o tempo inteiro. E o que a gente faz? A gente olha para cima e questiona ele. As bondades infinitas que Hashem ele faz na nossa vida. Então, a gente tem que saber tudo que Deus faz, ele é bondade. Tem a famosa história do rei, que ele tem um ajudante, e esse ajudante tinha uma característica que ele falava, tudo é para o bem. Até que o rei ficava irritado, falou, para com isso, o dia inteiro tudo é para o bem. Falou, mas é, rei, tudo é para o bem. E um dia eles foram caçar, e quando ele foi dar o tiro, o rei, então a arma travou, estourou, e arrancou o dedo dele. E está lá o ajudante ajudando ele e fala, rei, não fica chateado, tudo é para o bem. Aí o rei, chateado, não vou ficar chateado, só vou te mandar para a cadeia. Como assim tudo é para eu estou aqui rolando de dor, e você vem com essa historinha que tudo é para o bem, eu que perdi o dedo, não você. E manda o cara para a prisão mesmo, desacata ao rei. E aí o rei volta para casa e passa por um tratamento, depois de alguns dias, ele Baruch Hashem já está melhor, e ele sai de novo para caçar, mas sem o ajudante dele, normal, porque o ajudante está na prisão. E aí ele é pego por uma tribo de indígenas que querem oferecer ele como sacrifício para os deuses deles. Então coloca o cara, já está o caldeirão pronto lá, já vão colocar o cara para assar lá para a oferenda. De repente vem que o rei não tem um dedo. Não dá para oferecer um corbano, uma oferenda, e falta um dedo. Então libertaram ele, falou, vai embora. Ele falou, uau, não é que meu ajudante tinha razão, tudo é para o bem. Se eu não tivesse perdido o dedo, eu teria virado oferenda de deuses. Aí ele voltou, deu um abraço lá no ajudante dele, mas falou, mas ela tem uma pergunta. Se tudo de verdade é para o bem, por que você tem que ficar esse tempo todo na cadeia? Ele falou, rei, se eu tivesse com você, você não ia ser oferecido, mas eu ia ser oferecido. Baruch Hashem que eu estava na cadeia e não junto com você. Com certeza. Tudo que acontece é para o bem, tudo tem um propósito, tudo é bondade ilimitada. Então a gente tem que saber que isso não é conformismo, isso não é conto de fada, isso não é Cinderela, é só olhar para a nossa vida. Qualquer um que olhar para a vida vai enxergar várias situações, coisas que pareciam ruins e que no final foram coisas incríveis, coisas que pareciam boas e no final foram muito ruins. Então se a gente entender que tem Deus controlando tudo, a gente vai ter muito mais emuná e muito menos questionamento sobre a bondade infinita de Hashem. Escolha.